Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado, os frutos da ação do Espírito Santo na nossa vida, estejam no coração de cada um de vocês. Com que alegria, minha gente, eu me sinto aí, nesta rodinha, de pessoas que estão me vendo, me ouvindo, e com isso estão percorrendo este caminho de formação inicial, de discernimento vocacional, tudo para buscar a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. No nosso primeiro vídeo, eu falava para vocês sobre modelos bíblicos que dizem respeito a alguma faceta da minha vida. Pessoas da Bíblia que são para mim modelos de fé a serem imitados. Hoje eu quero falar da segunda pessoa que diz muito para mim. A primeira, como já vimos, é a pessoa de Davi. A segunda pessoa que hoje eu quero falar com vocês é o apóstolo São Paulo. Por que eu escolhi falar hoje com vocês sobre isso? Para não deixar escapar esta última semana antes da festa de Pentecostes. Nós estamos gravando este vídeo na semana da unidade, de oração pela unidade dos cristãos. E sabemos como a figura de São Paulo apóstolo aparece muito nas leituras dos Atos dos Apóstolos que nós estamos fazendo desde a ascensão do Senhor até antes, no tempo pascal, quase que todo falamos desse apóstolo. Então, aproveitando, eu quero pedir agora para a pessoa responsável pela formação que dê uma pausa, faça com os seus a consagração ao Espírito Santo e retome o segundo ponto, que é a formação. Vocês vão precisar ter a Bíblia na mão para me acompanhar. Eu quero partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que conta como é que aconteceu a conversão de Saulo e como este momento da vida daquele que seria mais o Paulo, né? Paulo apóstolo, o que é que tem a ver comigo? E eu vou mostrar para vocês. Vamos ler então e vocês me acompanham. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrasse, adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e aí te será dito o que deves fazer.
Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. O que é que isso tem a ver comigo? Há um ponto comum entre a experiência de Deus que São Paulo faz e a experiência de Deus que eu fiz. Qual é esse ponto comum? Paulo estava possuído de muita raiva dos cristãos. Paulo estava possuído por um sentimento de agressividade, que ele chamava de zelo, e era zelo mesmo. Ele acreditava que estava fazendo bem. Ele era um judeu fiel à lei. Não podia imaginar um grupo de pessoas do mesmo povo dele que agora se desviasse por conta de um caminho novo, por conta de um homem que se apresentava como Deus, como profeta. Paulo estava então com o coração escravizado ao ódio que ele tinha pelos seguidores de Jesus. E eu, quando fui fazer aquele abençoado retiro dirigido, pregado pelo Padre Alírio, em São Paulo, convidado por 2 irmãs, minhas queridas irmãs marcelinas, eu fui também para aquele retiro com um coração muito pesado. Pesado pela raiva, pesado pela revolta, pesado por ressentimento, por mágoa, pesado por um espírito, um desejo de vingança. Enfim, eu estava muito mal espiritualmente. Acontece que o amor de Deus por nós é um amor incondicional. E a experiência que Paulo faz na estrada de Damasco, aquela que eu fiz naquela abençoada casa de retiro do Cenáculo em São Paulo, eu acho que nós 2 experimentamos a gratuidade do amor de Deus. Isto é, nem Paulo, nem eu e quantas outras mais pessoas tínhamos a mínima condição a mínima capacidade de acolhermos uma experiência de Deus. Exatamente porque nós trazíamos no nosso coração um sentimento pecaminoso. Nós estávamos no pecado. Eu estava no pecado. E, no entanto, quando eu não oferecia, nem Paulo, não oferecíamos para Deus nenhuma condição para que Ele se manifestasse do jeito que Ele se manifestou, tanto a Paulo como a mim, e, no entanto, foi assim que aconteceu. Qual é o resumo do que eu quero dizer? É que Deus, para mim, é gratuidade, é graça. Deus é doação incondicional. Deus faz a escolha que Ele quer, no momento que Ele quer.
na pessoa que Ele quer, para colocar ali uma graça especial. Merecendo ou não merecendo, a escolha de Deus é iniciativa dele. Não nos agracia porque merecemos alguma coisa. Pelo contrário, Paulo não merecia aquela experiência que marcou definitivamente a sua vida, muito menos eu merecia a experiência de um batismo no Espírito Santo que nunca mais me permitiu voltar a ser quem eu era antes. Por isso, eu me sinto bem identificada com São Paulo. Muito longe da santidade de Paulo, muito longe, infinitamente longe, mas com a proximidade em alguns pontos que eu vou levantar aqui para vocês. O segundo ponto está no mesmo capítulo 9 de Atos, no versículo 15. É quando Deus inspira Ananias e fala para Ananias, levanta-te, vai à rua direita, versículo 11, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração. Olha a importância de valorizarmos o estar em oração. E acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recupere a vista. Mas Ananias respondeu para Deus: Senhor, eu já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém, o quanto Paulo era perseguidor. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O que você está me mandando fazer? Você está me mandando rezar por um que vai nos levar para a cadeia? Por acreditarmos em você, Jesus? Qual foi a resposta que o Senhor deu a Ananias? Versículo 15. Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis, e também aos israelitas. Pois eu vou mostrar-lhe o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. De novo, o que é que esta passagem da vida de Paulo tem a ver comigo? Primeiro, Paulo sempre se demonstrou, em toda a linha da sua vida missionária, como uma pessoa profundamente convencida da sua vocação, convencida do seu chamado. Eu me sinto assim. Como eu gostaria que vocês, meus filhos, tivessem. Eu sei que vocês têm, mas tanto eu como vocês precisamos nos convencer cada vez mais, nos deixar convencer pelo Espírito Santo da escolha, independente de nós, da escolha que Deus fez de nós, de cada um de nós, de mim. E nos escolhe para uma missão. Jesus, no Evangelho de João, diz: não foram vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi para alguma coisa. Nós estamos aqui na formação inicial, que é a formação do discernimento vocacional.
E eu peço que todos vocês que me ouvem, que me veem, levem muito a sério essa etapa da formação de vocês, porque ela é o alicerce. A edificação da sua vocação tem que ser sobre bases sólidas. E a solidez da base está no convencimento de que eu sou, sim, chamada por Deus, chamado por Deus para algo que me ultrapassa. Não fui eu que escolhi este caminho. Não fui eu que dei o primeiro passo. Não foi Paulo que deu o primeiro passo. Não fui eu. Não foram vocês que demos o primeiro passo. O nosso foi o segundo passo. O primeiro foi o chamado de Deus. O sentir aqui dentro do nosso coração que Deus tinha algo mais para nós. No princípio, de uma forma meio nebulosa, de uma forma muito insegura, pouco clara, mas que aos poucos, na medida em que eu fui aceitando este sim de Deus para mim, eu também fui dando um sim tímido, pequeno, meio misturado com o não. Então não era sim, era um nim, mas que Deus estava no comando e por isso deu no que deu. Paulo diz, Jesus fala para Ananias: este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e também aos israelitas. Exatamente aqui meu ponto de encontro com a missão, com a vocação de Paulo. Eu me sinto chamada, sim, me sinto. E quero que vocês se sintam chamados também, se for esse o plano de Deus para vocês. Se sintam chamados para evangelizarem, para trazerem os pagãos à fé cristã, à Igreja de Cristo. Esta é a nossa missão. Tirar as pessoas do seu paganismo, do seu ateísmo, levá-las, trazê-las para a igreja, onde elas serão alimentadas no sacramento e na sã doutrina da fé. Mas eu não sou chamada apenas a pregar para os ateus e os pagãos do nosso tempo, do meu tempo, do agora. Eu me sinto até um pouco mais chamada para evangelizar aqueles que já foram batizados e vivem como pagãos. Vejam, meus queridos, eu creio que um dos graves erros das nossas paróquias é administrarem sacramentos para pessoas não convertidas. É você administrar, por exemplo, o batismo, sem fazer com que esse sacramento seja precedido por um querigma bem feito para pais e padrinhos. Como é que nós vamos ter garantia de que aquela criança que está sendo levada à pia batismal, com pais e padrinhos que levam uma vida pagã, ou pelo menos uma meia sola de fé cristã, não me dão garantia de que aquela criança vai ser educada do jeito que tem que ser, na fé católica. Não estou dizendo que é para negar o batismo, não é isso. Eu estou dizendo que é para anteceder ao sacramento do batismo para a criança recém-nascida, para adulto, principalmente para os adultos, de um longo caminho de evangelização. No caso de criança, para pais e padrinhos, no caso dos adultos, para eles mesmos, que vão assumir a sua fé. Antigamente, primeiro se evangelizava. Percebia-se através da comunidade cristã
que aquela pessoa que estava pedindo batismo depois de um longo tempo de formação na fé cristã, com o dever de dar testemunho de Jesus, coerente com a sua fé, no mundo em que a perseguição era terrível, ele era aprovado pela comunidade. Não, fulano pode sim receber o batismo, porque ele tem dado testemunho de Jesus. E quantos, gente, não tinham tempo de serem batizados na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eram levados, arrastados para as arenas, para qualquer tipo de morte. Por quê? Confessavam o nome de Jesus, embora ainda não fossem batizados, mas eram batizados pelo próprio sangue derramado, pela própria vida dada para Jesus. Era o tal do batismo do sangue. Hoje, nós batizamos todo mundo e depois saímos correndo atrás dos adultos que, embora tragam o batismo cristão, não são cristãos. Precisamos correr atrás de cristãos pagãos para trazê-los à obediência da fé. Era esta a missão apaixonante de Paulo. É a minha missão. É a missão desta comunidade da qual você, querido filho e filha, faz parte. Se você faz parte, se você é parte, se essa comunidade é sua comunidade, é sua família, se nela corre, em você corre o sangue que corre na nova aliança, você tem essa missão, essa paixão, tem. Você precisa se entregar à ação do Espírito Santo. Vamos para mais uma palavra. No próprio Atos dos Apóstolos 9. Agora nós chegamos no versículo 26 a 28. Vamos ler. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Claro, eles tinham a lembrança do desastre que Saulo foi no início, perseguindo os cristãos. Então entra em cena quem? Barnabé. Então Barnabé o tomou consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor que falara com ele, e como, na cidade de Damasco, ele havia pregado corajosamente no nome de Jesus. Daí em diante, Saulo permanecia com eles em Jerusalém e pregava corajosamente no nome do Senhor. Eu sou um pouco saudosista. Eu gosto de lembrar de pessoas que fizeram parte da minha vida no passado. Lembro delas com um carinho muito grande e me emociono facilmente quando me recordo dos Barnabés que Deus colocou também na minha vida. Pessoas que foram chaves, importantes para a aceitação da obra que Deus estava construindo em mim e através de mim. O que Barnabé foi para Paulo, convencendo os judeus que podiam, sem medo, acolhê-lo no meio deles, porque Paulo era um vaso de eleição de Deus.
eu queria agora dar para vocês quantos Barnabés Deus colocou na minha vida. E gostaria muito que você agora, nesse momento, ou então depois, faça uma oração de louvor e agradecimento a Deus, porque certamente Deus colocou na sua vida também alguns Barnabés. Eu me lembro de alguns nomes. A irmã Rosália Jareton, a irmã Terezinha Golim, a minha querida e muito lembrada irmã Rosela Cosma, a superiora Fernanda, por quem eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, Madre Maria Paula Albertário, a Madre Maria Ângela Agostoni, a nossa querida irmã Marimena Pedoni, a irmã Olga Madalena, irmã Catarina Tomazella, irmã Lúcia Castro, irmã Ângela Rivero, tantas irmãs, sobretudo essas, que enxergavam e aceitavam a obra que Deus estava começando a fazer em mim e através de mim, e facilitaram a minha vida nesse sentido, como Barnabé facilitou a vida de São Paulo. Essas irmãs e tantas outras foram tão importantes na minha vida. Algumas delas participavam dos nossos encontros de oração, de querigma, na Faculdade Santa Marcelina, no pensionato das irmãs, no tempo da irmã Lourdes Mazagão, a superiora da casa, que tinha uma admiração muito grande por nós. Tudo isso, Senhor, todas essas pessoas, as já falecidas, as que estão vivas, recompensai-as com a vossa graça especial. Dai-lhe, Senhor, a paz e a alegria ao seu coração e a certeza do bem que fizeram por mim e para mim. Um quarto ponto de semelhança que eu encontro entre uma parte da vida de Paulo e uma parte da minha história. Em Atos dos Apóstolos 13, capítulo 9, vamos dar um pulo para o capítulo 13. Nós vamos ver nesse capítulo 13 o primeiro querigma de Paulo. Começa no versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, Paulo estava num sábado na sinagoga. Todos se sentaram. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a quem? A Paulo e Barnabé: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Paulo levantou-se, pediu silêncio com a mão e começou a pregar o querigma. Neste querigma que Paulo faz, o primeiro dele, ele cita 3 pessoas. 2 diretamente, uma indiretamente. E exatamente as 3 pessoas que ele cita fazem parte deste quadro de pessoas que são ícones para mim, modelos de vida para mim. Quando ele diz assim: o Deus deste povo, homens de Israel,
e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e fez deles um grande povo quando moravam como migrantes no Egito. E vocês se lembram da figura-chave que faz parte da história do povo quando estavam no Egito, a pessoa de Moisés. De lá os fez sair com um braço poderoso. Durante mais ou menos 40 anos amparou-os no deserto. De quem Paulo estava falando? De um povo que tinha como chefe Moisés, o legislador, aquele que estabeleceu as bases da aliança com Deus no Sinai e que era o condutor do povo. Ainda vou ter oportunidade de falar os pontos de proximidade entre parte da minha vida e este homem de Deus. Um modelo para mim. Mas mais para frente um pouco, Paulo vai citar Davi, nosso primeiro vídeo, da descendência de Davi. Conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. E finalmente, no versículo 26, Paulo diz: irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Então, Paulo se mostra também assim ligado a determinados personagens da Bíblia, pontos de referência, porque são pessoas com quem Deus estabeleceu aliança. Exatamente as mesmas pessoas que para mim são muito significativas em termos de fidelidade à aliança, pessoas que levaram a sério a aliança com Deus. Nesse mesmo capítulo 13, no versículo 46 e 47, nós temos uma coisa a aprender de São Paulo e a assumir também. Começando do versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram fanatizados e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês, a vós. Mas, estavam falando para os judeus: como a rejeitais? E vos considerais indignos da vida eterna? Sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Agora o que interessa, pois esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações, para levares a salvação até os confins da terra. O que é que esses dois, Paulo e Barnabé, fizeram? Eles conheciam a Sagrada Escritura. Eles estão citando aqui o profeta Isaías. Vamos ver exatamente aonde. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. E o Isaías, capítulo 42, versículo 6. O que eu quero dizer para vocês? Ao lermos a palavra de Deus, nós precisamos nos sentir compreendidos, isto é,
mergulhados, envolvidos, impregnados por esta palavra que diz respeito a mim também. A palavra de Deus fala de Deus, anuncia Jesus, do Gênesis até o Apocalipse. Mas é uma palavra na qual eu tenho que me espelhar, eu tenho que me ver ali. Deus está falando para mim e é sobre mim. Todos nós batizados, Paulo, eu, vocês, Barnabé, seja lá quem for, temos essa vocação que Isaías atribui não só ao povo de Deus, mas atribui ao Messias futuro, ao servo, que nós sabemos que é Jesus. Também nós fomos constituídos como luz das nações. Claro, se tivermos e mantivermos a unidade com a luz do mundo que é Jesus. Nós não somos luz. A luz que nós temos é a luz de Jesus. E assim como Jesus foi, no seu tempo, uma luz, foi aquele que anunciou a verdade salvadora. Hoje, no nosso tempo, e por isso recebemos o Espírito Santo, hoje, no nosso tempo, Jesus conta comigo, conta com você, como membros do seu corpo. Nós também, nesses tempos, somos constituídos missionários, discípulos e missionários, para esclarecermos, iluminar-nos com a verdade do Evangelho este mundo que está nas trevas. Olha a proximidade. Depois, Paulo começa suas viagens missionárias. Já está nesse primeiro querigma que nós vimos no capítulo 3, foi também na sua primeira viagem missionária. Mas no capítulo 15 de São Paulo, tem uma passagem, é um versículo só. É Atos 15, 36. Diz assim: eu vou ler a partir do versículo 30. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta que os apóstolos tinham mandado às comunidades, depois do primeiro concílio de Jerusalém. A sua leitura causou alegria por causa do reconforto que trazia. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito aos irmãos, reconfortando-os e dando-lhes firmeza. Depois de algum tempo, despediram-se em paz dos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. De Antioquia voltaram para Jerusalém. E o que estava acontecendo com Paulo e Barnabé? Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia e, junto com muitos, ensinavam e anunciavam a boa nova da palavra do Senhor. Vejam, Judas e Silas, que também eram profetas, evangelizaram aqueles irmãos de Antioquia. Foram embora. Paulo e Barnabé deram continuidade àquele primeiro anúncio dos dois outros discípulos. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, versículo 36, voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Não é que os missionários primeiros iam de cidade em cidade
pregando Jesus Cristo e o seu evangelho, e depois largavam aquela turma ao Deus dará. Não! Paulo dá um exemplo maravilhoso de como os que foram suscitados na fé, aqueles que foram evangelizados, precisam ser acompanhados. Paulo diz para Barnabé: Barnabé, vamos voltar para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão vivendo aquilo que nós deixamos plantado. Qual é o ponto de ligação com a minha vida? Com a vida desta comunidade? Quantas viagens missionárias nesses 31 anos de vida da Nova Aliança eu já fiz? E os que me acompanhavam? E aqueles primeiros tempos em que nós lotávamos ônibus, às vezes saíamos 2, 3 ônibus, e íamos para o interior de São Paulo, Sales, Urupês, Irapuã, São João de Itaguaçu. Quantas viagens fizemos aos primeiros núcleos que a gente chamava? Depois passamos a viajar de avião. Quantas pessoas também seguiam, não tantas, mas o que nós íamos fazer? O que nós estamos continuando a fazer? Eu já estou mais, assim, recolhida, né? Mas não viajando tanto, por limitação pessoal. Mas o que nós fazemos nas nossas viagens missionárias? O que eu fazia nas viagens missionárias? A mesma coisa que Paulo está falando aqui no versículo 36. Exortávamos na coragem para enfrentarem e superarem os desafios que nos começos da comunidade não foram fáceis. Lembro da dificuldade de algumas missões nossas, antigamente chamadas de núcleos, em que estávamos nas paróquias, gente, não é porque os padres nos aceitavam, eles nos suportavam e não tinham como dizer não, porque eles sabiam, tinham convicção que daquele povo iria sair muita gente para servir a igreja que eles precisavam delas. Então, não foram tempos fáceis. Não é que agora seja mais fácil. Nós temos as mesmas dificuldades. Só que hoje são mais diplomáticas, são dificuldades mais regidas pela diplomacia. Mas não deixam de ser dificuldades. E Deus, aos poucos, ia fazendo com que aquele povo conquistasse o coração dos padres, pela perseverança deles, pela espiritualidade que os sustentava. Deus queira que muitos de vocês, todos vocês, não muitos, todos vocês, tenham este ardor missionário no coração, de sair para visitar aqueles irmãos que nós só vemos uma vez por ano nos nossos encontros anuais. Precisamos sair. Paulo não é só modelo para mim. Não temos apenas Paulo e eu e Paulo temos pontos em comum de vida. Como eu gostaria que este ponto fosse comum para você também. Esta câmara está me esperando, né? Mas vamos lá. Vamos entrar num outro capítulo de Atos, Atos 16,
Atos 16, versículo 13 e 15. Olha, hoje eu tô com o papelzinho aqui, a Beatriz já perguntou, cadê o tablet? Não deu tempo, gente, hoje faltou luz. Quase que não dá para gravar esse vídeo, né, Rodrigo? Mas vamos lá. Atos 16, 13, 15. Paulo está se dirigindo a Filipos. E está agora com, se não me engano, está com Timóteo. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias naquela cidade. Presta atenção agora. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Um grupo de pessoas que estavam rezando. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. E aí vem a história de Lídia, que foi batizada, e no fim, a porta da casa dela se abriu para hospedar os dois. E ali já começou então uma pequena comunidade. O que isso tem a ver comigo? Que ponto comum tem a ver comigo e com o destino dessa comunidade? O que tem a ver comigo tem a ver com a comunidade. Paulo não é só um modelo de vida para mim, não. É um modelo de vida para os membros da nova aliança. Eu me lembrei das nossas MAPRES, das nossas missões avançadas de pré-evangelização, que era esse grupo que estava reunido lá à beira de um rio, rezando. Que são as nossas MAPRES, gente? Grandes oportunidades para pescarmos pessoas para a nossa comunidade. Como São Paulo, eu tenho minhas antenas ligadíssimas para oportunidades que Deus sempre coloca para nós. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar, uma vez por mês eu prego para a turma da catequese, para eles não perderem o contato comigo, porque eu só me dedico agora ao querigma. E eu dizia para aquela turma, me chamem para ir no seu prédio de apartamento, para ir no seu condomínio, para ir na sua casa, para você reunir suas famílias, a sua família, os seus amigos. Me chame na sua empresa. Chame um membro da nossa comunidade. Porque se na beirada de um rio, Paulo pôde iniciar ali uma pequena comunidade que já se reunia para rezar. Porque hoje não é mais beira de rio, mas é a grande situação em que nós podemos e devemos levar a palavra de Deus. Nós costumamos dizer que o mundo está sedento de Deus. Se você é convencida disso ou convencido disso e não tem um copo d'água para levar para aqueles que estão morrendo de sede a água da palavra de Deus, você é mais culpado do que aqueles que não têm essa consciência da sede do mundo. Então, voltando para cá, estamos quase no final. Vamos abrir agora Atos 17, versículo 17. E o que nós podemos explorar mesmo é a partir do versículo 16, quando Paulo vai para Atenas
e ficar revoltado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Qual é a cidade nossa, do nosso Brasil, que não está na mesma situação que Atenas estava? A idolatria, por tudo quanto é canto. E por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os que adoravam a Deus. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam: quem será que esse tagarela está querendo dizer? Vamos ver o que ele quer dizer. Aquele papo lá que a gente já sabe, né? De Paulo. Quando ele começou a falar de Jesus e da ressurreição, aí eles... pelo amor de Deus, Paulo. Não vem com essa, não. As coisas que dizes são estranhas para nós e queremos saber o que significa. Todos os atenienses, com efeito, e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades filosóficas e teológicas. Agora vem, 22. De pé, no Areópago, lá onde se reuniam os artistas, né? Os poetas, os filósofos, para discutirem as suas ideias, Paulo vai lá, no Areópago, no lugar dos pagãos. Tomou a palavra e disse: atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Vocês sabem que com muita dor no coração nós entregamos a capela, a administração e esse campo pastoral da capela do Shopping Del Rey para a paróquia do Caiçara, Nossa Senhora Rainha. Não, como que chama a paróquia? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Enfim, entregamos a administração e a responsabilidade pastoral da Capela do Del Rey. Ela não fechou, graças a Deus. Mas nós estávamos assim com muita dificuldade para administrar aquele ambiente que tem que ter muita gente para dar plantão lá dentro, a cada hora, para não deixarem profanar aquele ambiente. Mas me lembro que quando inauguramos a capela, quando ela foi abençoada, consagrada por Dom Serafim, nosso cardeal, ele dizia: aqui é um areópago, isto é, um ambiente de paganismo onde nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Tá vendo? Paulo ia lá num ambiente pagão e nós não podemos ficar na nossa zona de conforto esperando que aqueles venham. O Papa Francisco tem insistido tanto. Nós somos uma igreja do êxodo, uma igreja da saída, sem abandonar aqueles que já estão conosco, pelo contrário, mas abrir as portas, avançar para águas mais profundas. E finalmente, a palavra final. Atos 18. Com que prazer eu vou ler essa palavra para vocês. Eu estava em Belo Horizonte, morava em São Paulo e estava em Belo Horizonte conduzindo um grupo de irmãs catequistas e professores leigos também, dos nossos colégios. E eu estava passando para eles uma catequese renovada, como a congregação no Brasil iria viver uma catequese renovada.
Mas numa dessas noites em que nós estávamos lá, eu perdi o sono. E, sinceramente, eu não me lembro se num momentinho assim de cochilo eu sonhei. Não me lembro a circunstância, mas uma palavra vinha na minha cabeça. Atos 18, 9. Atos 18, 9. Levantei, peguei minha Bíblia e o que estava escrito lá. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Eu morava em São Paulo. Não tinha perspectiva nenhuma de um dia vir morar em Belo Horizonte. E Deus falava: eu tenho um povo numeroso nesta cidade. Não te cales, eu estou contigo. Uns 2 anos depois, aonde eu vim morar? Em Belo Horizonte. Na cidade onde Deus tem um povo numeroso, que é dele, mas não sabe que é dele. Quem tem essa missão de revelar Jesus Cristo para esse povo numeroso que não sabe a que rebanho pertence? Eu e aqueles que estão comigo, eu e aqueles que compõem este corpo, esta parte do corpo de Cristo, que é a nova aliança, na igreja. Queridos, eu espero. Paulo ficou 1 ano e meio naquela cidade. Eu já estou aqui há 28 anos, graças a Deus. Convido vocês agora ao compromisso da semana. Primeiro, escrever as próprias impressões e os sentimentos que brotaram no coração ao tomar conhecimento deste testemunho que estou deixando para vocês. Em segundo lugar, selecionar o que achar mais relevante para a partilha e procurar se explicar com clareza. Meu abraço e o louvor a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.